Bom dia, membros do nosso GTC. Hoje estamos aqui reunidos novamente ao vivo para o nosso curso online e hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre dois grandes assuntos. O primeiro sobre sistemas de produção agrícolas e o segundo, nós já vamos dar início à primeira parte sobre os conceitos de nutrição de plantas. Quando nós falarmos sobre o sistema de produção, nós vamos estar discutindo fortemente quais são as culturas que nós devemos estar trabalhando em cada uma das regiões e principalmente quais os objetivos e posteriormente nós darmos início então à discussão sobre os nutrientes. Lembrando que no mês passado nós discutimos aqui sobre a correção de solo. Então vocês que querem voltar a esse assunto e principalmente que a primeira parte, quando a gente fala sobre nutrição, sobre condições químicas de solo, nós discutimos isso mais fortemente lá em janeiro. E hoje nós vamos estar discutindo principalmente os macronutrientes. Então, aquilo que a gente tem visto como primordial em termos de conceitos, parâmetros e usos, para depois, então, nós trabalharmos no próximo mês os micronutrientes. Então, vamos para a nossa apresentação sobre os sistemas de produção agrícolas que nós temos discutido amplamente. Uma das situações que nós devemos estar olhando muito claro é que nós precisamos buscar dentro do sistema de produção quais são as atividades principais para nós trabalharmos no nosso dia a dia. Quais são aquelas atividades... É outra apresentação, João. Então, os conceitos do sistema de produção agrícola estão envolvidos diretamente como conjunto de atividades agrícolas e pecuárias que a gente desenvolve para poder, então, ter um retorno econômico, ambiental, social ao longo de um tempo. Nós não estamos pensando num curto espaço de tempo, nós estamos pensando de uma forma sustentável. Por isso que esse processo é sistêmico. Nesse processo sistêmico, a gente envolve todas essas atividades, a gente deixa de administrar uma cultura unicamente e vamos estar administrando todo o processo que acontece. Então eu quero discutir com vocês os diferentes modelos que hoje estão acontecendo e principalmente as mudanças que estão acontecendo com a nossa produção. Vide que nós temos hoje no Centro-Oeste, por exemplo, uma grande quantidade de áreas, uma grande área, onde nós temos soja na safra e nós temos o milho safrinha. Isso proporcionou a partir do momento que nós tivemos cultivares mais precoces, tanto de soja como de milho, mas que essa precocidade está nos dando, então, uma capacidade de produtividade mais alta. Se nós olharmos dentro do Rio Grande do Sul, dentro de Santa Catarina, sul do Paraná, onde nós temos um problema que é frio, nós temos outras alternativas, principalmente com relação à semeadura de verão, talvez uma safrinha ou uma cobertura de outono e uma possibilidade de uma cultura de inverno. Então, essas possibilidades de atividades fazem com que nós tenhamos, então, oportunidades econômicas e principalmente técnicas para minimizar vários tipos de riscos. Por isso os nossos objetivos são maximização da renda da propriedade, porque nós conseguimos ter de forma permanente durante o ano outros tipos de entrada de receitas. Nós temos uma visão da propriedade agrícola como um todo, uma visão mais holística. A gente para de falar sobre uma cultura específica, só sobre a cultura, mas a gente começa a ver o que uma cultura pode agregar na outra, seja anteriormente ou posteriormente. Hoje nós podemos estar pensando em sistemas integrados de produção. Hoje nós temos oportunidades em diferentes áreas para poder, então, diminuir os custos e aumentar a receita dentro da propriedade. A gente busca, com isso aí tudo, uma eficiência no processo produtivo. Porque quanto mais nós tivermos de eficiência, ou seja, o que é essa eficiência?
não é só produtividade, mas principalmente receita líquida dentro da propriedade, nós conseguimos fazer novos investimentos. Então, para isso, são necessários alguns sistemas, diversificação de culturas, importantíssimo. Essa diversificação de culturas está muito em função não só sobre o aspecto econômico, mas principalmente sobre o aspecto de diminuição de riscos biológicos. A partir do momento que a gente trabalha somente uma cultura, nós estamos favorecendo sempre a formação de doenças para essa cultura. Portanto, a partir do momento que nós criamos uma diversificação, nós temos capacidade, principalmente no solo, de diversificar aqueles micro-organismos e micro-organismos que podem controlar ou inibir a formação dessas doenças. A adoção do sistema de plantio direto, né, a semeadura direta, que isso hoje não se discute mais sobre isso, mas tudo aquilo que a gente faz beneficiando o solo, a formação de agregados e principalmente a manutenção desse sistema, favorece o que nós vamos discutir depois, as características químicas, físicas e biológicas. Uma boa rotação de culturas, a utilização de sistemas integrados de controle de pragas, doenças e plantas daninhas, porque não é só fungicida, inseticida, herbicida, não. Nós podemos estar controlando principalmente plantas daninhas com uma maior quantidade de palhas. Com a diversificação, nós podemos estar diminuindo determinadas doenças, determinadas pragas. É óbvio que com o sistema que nós vamos estar trabalhando, podemos também ter determinadas pragas e doenças em maior quantidade e com isso nós temos que saber o controle mais adequado. E a integração lavoura-pecuária? Eu quero comentar um pouquinho sobre a integração lavoura-pecuária. Vejo que nós temos uma agregação muito importante, tanto da pecuária para a lavoura, para a agricultura, como da agricultura para a pecuária. Temos visto vários projetos onde a gente implementa toda essa parte pecuária, nós estamos tendo condições, então, de favorecer o desenvolvimento dessas plantas e, principalmente, quando nós temos um processo pecuário para a renovação de pastagens, principalmente quando está degradadas, a lavoura entra como um verdadeiro corretivo, não só corretivo de solo, porque vai ser feito correção de solo, mas também um corretivo em termos de processo. É ela que pode, então, pagar a conta desse processo de restabelecimento da pastagem posterior. Nós podemos, dentro do mesmo ano, trabalhar as duas atividades. Podemos estar trabalhando a parte agrícola, como podemos estar trabalhando a parte pecuária em conjunto, e isso favorecer as duas. O que nós mais temos visto, né? Pós-safra de verão, nós estamos entrando com pecuária. Essa pecuária, quando bem manejada, bem conduzida, com a manutenção de palhada, manutenção de quantidade de carbono presente no solo, favorece o desenvolvimento da próxima cultura. Todo esse esterco que acaba ficando nessa área favorece a formação de micro-organismos benéficos nesse solo, e esses micro-organismos benéficos conseguem ter um controle sobre muitos fungos, e inclusive nós temos visto diminuição de problemas de nematóides na cultura subsequente, né? Então isso favorece, eu vejo, como uma boa ferramenta, desde que bem feita. Um ponto importante aqui, nessa nossa análise, nesse nosso conceito de sistema de produção, é a definição de quais são as nossas principais atividades. Qual que vai ser a nossa principal atividade? A nossa principal atividade é pecuária. Bom, então eu vou fazer com que todas as outras atividades possam conduzir para que essa parte pecuária possa dar as melhores condições de produção. Se a nossa principal atividade é a soja, então nós precisamos pensar em como poder favorecer, então, a formação dessa soja para tirar o máximo retorno econômico possível. Esse é o pensamento que nós precisamos fazer e definir, então, as prioridades. Com isso, nós temos as prioridades de acordo com a produção. Quando a gente fala em plantio direto de qualidade, eu gosto sempre de comentar que o plantio direto não depende só de palha. A palha é importante para proteção do solo, principalmente contra as chuvas, né? A chuva é o nosso maior compactador do solo, muito mais do que máquinas, mas
o que nós devemos ter num sistema de plantio direto de qualidade é ter planta verde permanente. Ou seja, nós estamos colhendo e imediatamente está colocando uma planta verde ali. Ah, mas isso tem um custo muito grande, que é a pergunta que o pessoal faz, né? Ou demora muito para que isso aconteça. Acho que a resposta está muito clara quando a gente vai fazer alguns números. Vamos pegar essa imagem aqui, essa foto. Nós estamos vendo uma resteva de soja recém-colhida. A soja tem uma necessidade em torno de 80 quilos de nitrogênio por tonelada de grão que ela produz. Então, vamos dizer que nós produzimos aí próximo a 80 sacos, 5 toneladas por hectare. Essa planta teve a necessidade de 400 quilos por hectare. Se nós olharmos a quantidade de nitrogênio que fica nessa palha, nós estamos falando de aproximadamente 100 quilos de nitrogênio, de 100 a 120 quilos de nitrogênio por hectare. 100 a 120 quilos de nitrogênio por hectare, com o custo da ureia, né, se a gente fizesse o equivalente à ureia, nós estamos falando aproximadamente 250 a 300 quilos de ureia. Então, nós estamos falando de aproximadamente 350 a 450 quilos, 350 a 450 reais por hectare de nitrogênio que estão presentes nessa palhada, que se eu não colocar uma cultura verde que tenha uma formação de raízes aí, nesse momento, esse nitrogênio tende a ser lixiviado, tende a ser perdido. Então, se eu conseguir recuperar 30%, 40%, 50% desse nitrogênio, eu estou fazendo uma economia muito grande de um único nutriente, que é o nitrogênio. Então, olha a importância de eu fazer esse processo em que uma planta morta vai estar disponibilizando esses nutrientes e a outra vai estar, então, aproveitando para se nutrir, se formar essa massa verde e, com certeza, essa cultura subsequente que eu coloco terá uma maior capacidade, então, de formação de massa. Seja uma cultura de cobertura, seja uma cultura de produção de grãos. Se alguém tem dúvida sobre isso, vamos fazer um cálculo aqui. A gente tem visto muito no Centro-Oeste, né, um aumento nas áreas de milho safrinha, pós-soja. Para quem consegue fazer uma colheita de soja ainda no início de janeiro, metade de janeiro, e com isso consegue implementar esse milho safrinha no mês de janeiro ou até meados de fevereiro, até 15 de fevereiro, está muito tranquilo com relação ao período de chuvas que vai ter posterior. Então, normalmente, esse produtor que faz a semeadura no cedo desse milho de safrinha, investe um pouquinho mais, o risco é menor por falta de chuvas, então faz uma boa adubação, faz uma melhor cobertura de nitrogênio. Agora, pega aqueles produtores que daqui a pouco, por uma situação ou outra, começam a passar do dia 15 de fevereiro em diante, ou em anos que chove demais, que não dá condições de semeadura nesse período, que tem que entrar mês de março adentro, o risco para a cultura do milho, safrinha, que essa chuva termine muito antes, é muito grande. Então, o que esses produtores fazem? Diminui a adubação, porque o potencial de produtividade tende a ser menor, e muitas vezes não se coloca nada de nitrogênio em cobertura. E aí nós pegamos aqueles anos que, como existe um risco, mas não quer dizer que essa chuva não possa se prolongar. Então vamos pegar aquele produtor que plantou em março, não fez essa adubação adequada, teve boas chuvas lá no mês de maio, daqui a pouco alguma chuva no mês de junho ainda, acaba tendo uma boa produtividade, de repente tirando 80, 100, cento e poucos sacos de milho por hectare. Da onde que vem o nitrogênio disponível para a produção dessa quantidade toda de nitrogênio, de milho? Da onde que vem o nitrogênio para essa produção toda que o milho está formando? É justamente dessa palhada, dessa cultura anterior e, claro, da matéria orgânica que está presente no solo. Então, eu acredito muito, né, nessas nossas andanças todas, a gente vê essas situações acontecendo, não é o que a gente procura fazer, mas é o que é realizado, de que esse nitrogênio que está sendo disponibilizado da soja
para o milho e da matéria orgânica para a cultura é muito maior do que os estudos anteriores eram feitos. Então, nós tínhamos uma época em que, na década de 70, início da década de 80, que se dizia que no Centro-Oeste um ponto percentual de matéria orgânica fornecia em torno de 20 quilos de nitrogênio. Não é bem assim, pelos cálculos e pela quantidade de produção que nós estamos atingindo hoje, deve ser uma quantidade maior do que essa. Muito bem, então, para que a gente tenha essa vantagem de todo o sistema de semeadura direta, nós temos que ter uma manutenção e a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas, visando principalmente a gente maximizar a produtividade dessas culturas econômicas de forma permanente, como eu falei antes. Existem vários trabalhos que demonstram que o sistema de semeadura direta, nós temos efeitos sobre controle de erosão, redução da amplitude de variação da temperatura, aumento da infiltração de água quando bem conduzido. Isso aqui é bom deixar bem claro, porque daqui a pouco nós podemos ter um aumento da compactação do solo quando a gente não consegue fazer uma boa palhada. Nós conseguimos reduzir determinadas plantas daninhas por supressão, justamente por reduzir a quantidade de luminosidade. Nós conseguimos fazer uma maior reciclagem dos nutrientes. Aumentando a matéria orgânica, nós conseguimos, então, pegar o alumínio e complexar em maior quantidade. Só que essas vantagens nós só vamos conseguir se ocorrer palhadas entre 9 e 12 toneladas por hectare ano. É 9 a 12 toneladas de matéria seca, não é matéria verde. Então, matéria seca. Para nós formarmos essa quantidade, a soja vai estar produzindo de 2 para 3 toneladas de matéria seca. A aveia, talvez 5, talvez 6 toneladas, na melhor das condições. Então, quando a gente faz só uma casadinha, uma cobertura de inverno no sul do Brasil, com soja, a gente não consegue chegar a esses patamares. Vamos para o Centro-Oeste, produtor que só planta soja, soja sobre soja, vai ter só essas 2, 3 toneladas. Então, olha a importância de nós criarmos uma condição para uma segunda cultura econômica que produz uma grande quantidade de palha, que é o caso principalmente do milho e do sorgo, produção de grãos, ou se a gente não consegue fazer essa produção de grãos em maior quantidade, a importância de nós colocarmos uma cultura de verão, normalmente uma gramínea de verão, colocada, intercalada, principalmente pós a cultura principal. Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma semeadura aí, vamos fazer uma colheita de soja em janeiro, fevereiro. Nós podemos estar aproveitando esse final de verão e o outono, por exemplo, trabalhando com capim-sudão, com milheto, com sorgo. São gramíneas que têm a capacidade de formar uma grande quantidade de palhada. O meu grande direcionamento para isso está em função de qual é o meu objetivo. Se o meu objetivo principal for formação de raízes para auxiliar na manutenção da descompactação do solo, hoje a minha prioridade tem sido o capim-sudão. Então, o capim-sudão tem capacidade de formar nesse período todo, tem condições de formar uma boa massa seca também, desde que fique um determinado período. Então, hoje a minha prioridade está isso, mas não quer dizer que se eu tenho uma semente própria de milheto, ou compro essa semente de milheto, ou tenho uma outra alternativa que produz uma grande massa, a minha prioridade é essa. Só devemos estabelecer aqui uma grande diferença entre essas gramíneas de verão e as leguminosas de verão, como são as crotalárias. As crotalárias não geram a capacidade de matéria seca que essas gramíneas de verão proporcionam. Então, se eu quero formar matéria seca, se eu quero melhorar essa descompactação do solo, eu tenho que pensar essas gramíneas. Aonde que nós posicionamos, então, essas leguminosas, principalmente crotalária? Principalmente naquelas áreas onde nós temos problemas de nematóides, em especial atenção aos pratilencos. Então, se eu tenho uma área com argila mais alta, eu tenho problemas de nematóides que eu não consigo resolver,
essa crotalária tende a minimizar esses problemas e controlar em uma maior quantidade. Cuidado, muito cuidado, não utilizar crotalária em áreas muito arenosas, muito novas, onde não tem uma estrutura física de solo adequada, onde não tem uma quantidade de palhada muito adequada. Porque leguminosa, a palhada, ela some em pouco tempo, a matéria seca é baixa, ela produz muita massa verde, mas produz muito pouca massa seca. Então, cuidado nesse posicionamento, nessa utilização. E essa condição que eu estou fazendo, essa comparação, tem tudo a ver com a relação CN, a relação carbono-nitrogênio. Então, todas aquelas gramíneas, quanto mais velhas forem, maior vai ser a quantidade de carbono e carbonos mais longos. Quanto maior a quantidade desses carbonos mais longos, nós temos uma maior dificuldade dos micro-organismos quebrarem essa cadeia toda. Por isso que nós temos uma relação CN maior, ou seja, esses micro-organismos vão necessitar uma maior quantidade de nitrogênio para fazer esse rompimento. E com isso, essas grandes fibras permanecem no solo por um tempo maior. Quanto mais nova for a cultura, mais recente, mais na fase vegetativa, a relação é menor, mesmo das gramíneas. E aí a facilidade dessa quebra maior, a necessidade desse nitrogênio também vai ser menor. Então, essa relação CN é fundamental para nós darmos uma melhoria das propriedades físicas, químicas, biológicas, quanto maior a relação CN, e a gente posiciona essas culturas com menor relação CN para fazer reciclagem de nutrientes e principalmente quando nós queremos um período muito curto de utilização. Então essas culturas proporcionam um efeito sobre as propriedades físicas do solo, na melhoria dessa parte física do solo. Eu tenho feito um parâmetro muito importante sobre a densidade do solo. Qual é o parâmetro que eu preciso utilizar para saber se eu tenho compactação ou não? Eu utilizo esse número, 1,5 de densidade. Como que eu faço a medição disso? Eu pego um penetrômetro, colocado de preferência num quadriciclo, num trator, numa caminhonete, e aí faço essa medição. Então, nós precisamos de duas informações. Primeira, se nós temos compactação ou não. Existem trabalhos mostrando que acima de 1,5 de densidade tem determinadas culturas que não conseguem nem desenvolver raízes. Então muita gente acha que a descompactação deve ser feita somente com culturas de cobertura. Isso não é verdade. Porque se eu tiver acima de 1,5 ou acima de 1,75 de densidade, não existe formação dessas raízes. Então o meu conceito é o seguinte: vamos verificar com o penetrômetro se nós temos compactação ou não. Qual que é a régua? Acima de 1,5. Se eu tenho abaixo de 1,5, não tenho nada de compactação, estou tranquilo, não preciso mexer. Se eu estou acima de 1,5, eu preciso fazer uma subsolagem, por isso é importante saber qual é a profundidade dessa densidade. Faço essa subsolagem e após essa subsolagem, então, eu começo a trabalhar as culturas de cobertura para fazerem a manutenção dessa descompactação, para não deixar voltar a compactação. Quem não deixa voltar são as culturas de cobertura, mas elas não conseguem, em determinadas situações, descompactar esse solo. Então, esses são os parâmetros que eu tenho utilizado para nós olharmos de uma forma mais eficiente. Aqui a gente pode ver um pouquinho dessas condições, essa primeira foto na esquerda, das raízes de soja em solos compactados, comparado com uma área não compactada, No meio aí a gente vê a cultura do nabo. Para mim o nabo é uma ferramenta importantíssima para descompactação. O nabo tem um pouco de problemas, principalmente em áreas de altitude, que a gente não pode deixar formar uma grande quantidade de massa, porque como ele é formador de mofo branco, ele deixa desenvolver o mofo branco, esclerotínia, então a gente tende a deixar ele crescer, se desenvolver, floresceu e nesse momento então a gente faz a dessecação, deixando uma outra cultura então se desenvolver, tá?
E aí o processo também de subsolagem, que é uma ferramenta que a gente tem própria para isso. Sobre os efeitos da propriedade química do solo, toda essa parte de matéria seca, de nutrientes, favorece muito ao aumento da CTC, da capacidade de troca de cátions. Então vamos lembrar que no mês passado a gente falou sobre CTC. A CTC depende de dois fatores, argila e matéria orgânica. Então, a partir do momento que a gente aumenta a matéria orgânica do solo, nós estamos aumentando a CTC. Isso é bom? Muito bom, porque com o aumento da CTC nós temos maior quantidade de cargas positivas que estão sendo ligadas a essas substâncias, esses colóides, que depois podem ser disponibilizados para as culturas subsequentes. Então, é favorável, né? Aqui a gente falou sobre CTC, a importância, e eu prefiro que haja, então, uma maior CTC nesse solo. Alguns cuidados nós precisamos ter justamente com essa palhada toda, né? Já que eu falei que tem uma relação CN muito alta, então vamos pegar essa palhada de aveia, aonde foi plantada essa soja, e essa palhada de aveia que estava em maturação, uma relação CN muito alta. Quando se faz a semeadura de soja aí, essa soja vem devagar, né? A gente fala que vem mirrada, né? Não tem um desenvolvimento adequado. Isso é ruim? Muito ruim. Qual é o meu parâmetro em termos de desenvolvimento da soja? O que eu quero com o desenvolvimento da soja? Quanto maior o número de axilas a planta tiver no início do florescimento, maior é o nosso teto de produção. Se eu tenho poucas axilas no momento do início do florescimento, eu tenho um teto produtivo mais baixo. Então, se eu preciso ter esse maior número de axilas, eu preciso que a minha germinação seja rápida, a emergência seja rápida, o desenvolvimento do primeiro, segundo, terceiro, quarto trifólio e assim por diante seja o mais rápido possível. Para que haja esse desenvolvimento rápido de raízes da parte aérea, eu não posso ter deficiência de nitrogênio. E que nesse caso, esse nitrogênio que está disponível no solo, os micro-organismos vão pegar esse nitrogênio para romper toda essa palhada. Então eu preciso fazer um aporte adicional de nitrogênio nessas condições para que essa planta de soja então tenha essa capacidade de crescimento rápido. Qual é essa quantidade? Esses trabalhos foram feitos principalmente no estado do Paraná, foram quantificados para saber exatamente qual a quantidade de nitrogênio que nós precisamos para suprir a necessidade da cultura devido a esse sequestro que acaba acontecendo pelos micro-organismos. A necessidade, no caso da soja, é 5 kg de nitrogênio para cada tonelada de matéria seca presente na área. Matéria seca, não é matéria verde. Então, é importante deixar isso bem claro nessa quantidade para a gente poder, então, sair dessa imobilização que acontece do nitrogênio. E, por fim, o efeito nas propriedades biológicas do solo. Essa foto aqui, para mim, é emblemática sobre o aspecto de que não adianta nós termos micro-organismos benéficos no solo se não tiver um ambiente adequado, né? Que é aquela brincadeira que eu tenho feito de que se a gente quer colocar alguns micro-organismos no solo benéficos, nós não podemos colocar na favela, naquela terra nua. Nós precisamos colocar num hotel 5 estrelas. E o hotel 5 estrelas é onde tem controle de temperatura, tem umidade, tem ácidos orgânicos presentes, portanto, é onde tenha uma grande quantidade de palhada. Pessoal, para quem acha, para quem duvida sobre a importância dessa condição de formação dessa palhada toda, e principalmente, não é só a palhada em si, mas todo o processo de rotação que a gente acaba fazendo e aproveitamento, nós tivemos esses problemas todos desse último ano devido à má germinação da soja por problemas de fungos patogênicos de solo. Fungos patogênicos do solo, nós não temos um fungicida que a gente vai na prateleira, pega e controla. Nós precisamos favorecer a formação de micro-organismos benéficos que eles vão ocupar esse espaço do solo e vão inibir, então, a formação desses patogênicos. Essa é a solução para isso. É isso que nós temos que estar pensando.
por que nós temos trabalhado tão forte com as culturas de cobertura, seja no inverno sul do Brasil, seja no centro-oeste, com coberturas pós as culturas principais. Quando ele fala no centro-oeste, já adiantando depois o que eu vou comentar rapidamente, eu tenho visto que nós temos uma cultura, a principal cultura que hoje a gente pode estar trabalhando para favorecer esse desenvolvimento no solo, formação de raízes, principalmente pós-soja, é a braquiária. A braquiária tem conseguido fazer uma boa massa, tem conseguido jogar suas raízes profundamente e quando coloca essas raízes profundas consegue buscar água mais longe. Com isso, consegue ficar mais verde por mais tempo durante o período mais seco. Portanto, para mim, hoje, a braquiária é a principal ferramenta que a gente tem nesse processo biológico, químico e físico do solo. Se nós olharmos que nós não precisamos ter uma imensa quantidade nós não precisamos 20, 30 toneladas de matéria seca. Nós estamos falando de 9 a 12, vamos colocar, exagerar, 15. A braquiária rosiziense tem nos entregue muito bem essa quantidade, uma fortaleza muito grande na formação de raízes, portanto, a gente consegue ter, então, esses resultados melhores. Então, agora, fazendo um resumo um pouquinho sobre as diferentes regiões, diferentes sistemas de produção, né? Nós vamos ver que no sul do Rio Grande do Sul, nós temos aí um sistema de produção bem diferente do resto do estado do Rio Grande do Sul mesmo, ou fora do estado. Hoje nós estamos aí com aproximadamente, eu acredito que pode ser até um pouco mais do que isso, 1.800.000 hectares de soja já na metade sul do Rio Grande do Sul. Então é importante isso, esse número. Né? Se nós olharmos há um pouco mais de 10 anos, nós falávamos que não chegava nem a 400.000 hectares. Então nós temos um aumento de quase 1,5 milhão de hectares num período aí de 10 a 12 anos. Então isso é uma informação importantíssima dentro do estado do Rio Grande do Sul, para quem achava que o Rio Grande do Sul não teria mais fronteiras para serem abertas. E existe tranquilamente um potencial de chegar a 3 milhões ou pouco mais de 3 milhões de hectares de soja ainda no sul, só no sul do Brasil, só no sul do Rio Grande do Sul. Então, esse aumento de área que hoje está em pouco mais de 6 milhões de hectares, nós podemos estar falando de mais de 7 milhões de hectares de soja, então é um número expressivo. Nós podemos ter quase a metade da soja na metade sul, a outra metade na região norte. Então essa metade sul, que tem uma grande característica que é pecuária, né, essa principal atividade durante todos esses anos, é onde o Rio Grande do Sul se desenvolveu, aonde teve as revoluções, né, tudo em função de carne. E depois, com a introdução do arroz, há muito tempo já, algumas décadas, né, se não falar já de um século, possivelmente, o arroz se tornou uma importante economia dentro do Rio Grande do Sul, hoje com em torno de 1 milhão de hectares, um pouco mais de 1 milhão de hectares de arroz, e que essa várzea precisa sempre estar rotacionada. Devido aos problemas, principalmente de plantas daninhas, o arroz precisa sempre estar entrando em áreas limpas. Hoje, a estimativa é de que desse 1.800.000 hectares na metade sul, nós tenhamos não muito mais do que 300 a 350 mil hectares em várzea, aquela várzea que é do arroz. Ou seja, nós estamos falando em torno de 20% dessa quantidade toda somente que é várzea. Os outros 80% são áreas que o pessoal chama de coxilha, ou melhor falando, áreas altas, porque a gente pega o bioma pampa, a gente não tem grandes coxilhas, né? Nós temos áreas um pouco mais altas que normalmente eram tidas como pastagens para pecuária. Então aqui nós temos uma característica muito interessante. Anos que chove demais, a várzea acaba sendo inundada e tem prejuízo na produtividade, mas essas áreas altas produzem muito bem, como é o caso desse ano, que tá espetaculares as lavouras, muito boas lavouras, esperamos que tenha uma colheita muito boa. Agora, pega aqueles anos secos, a várzea vai conseguir produzir muito bem, porque não encharca o solo, tem umidade disponível, e essas áreas altas acabam sofrendo, então,
com a falta de umidade e acaba a produtividade baixando. Então, é importante equilibrar um pouquinho isso. E como que a gente vai conseguir equilibrar? Com informações. E as informações, a principal informação que eu vejo, a importância da informação que eu vejo nesse sentido é que tipo de fenômeno nós estamos passando. El Niño, Laninha, como que vai ser durante a safra a temperatura do Oceano Atlântico? O Oceano Atlântico, aqui no nosso litoral do Brasil, é importantíssimo para isso, porque se nós temos uma temperatura mais alta no Oceano Atlântico, nós temos condições de chuvas melhores para nós, independente se é El Niño ou Laninha. Então, essas informações são fundamentais para nós aumentarmos a área de várzea ou diminuirmos a área de várzea, aumentarmos a área de terras altas ou diminuirmos a área de terras altas. O segundo sistema de produção que eu coloco aqui é o Centro-Sul, eu chamo esse Centro-Sul principalmente, então, o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, nós podemos estar colocando aí também boa parte do Paraná, sul do Paraná, onde nessa região nós temos a característica de poder estar trabalhando não só soja, mas já entra o milho nesse processo, principalmente em terras mais altas, onde o risco é menor do milho safra. Entram aqui também os cereais de inverno, que tem os maiores áreas em termos de produção. E aqui nós podemos estar fazendo um bom sistema de rotação de culturas. Então, aqui a gente consegue beneficiar. A rotação de culturas proporciona um incremento de produtividade importantíssimo. Nós pegamos trabalhos do Riedel na época da Fundacep, isso há mais de 20 anos atrás, e ele nos mostrou claramente o incremento de produtividade quando a gente tem rotação de culturas. Pega os nossos trabalhos, nosso interno, não só da época do mestrado que a gente realizou, mas também os trabalhos que a gente fez depois com a nossa estação experimental, o incremento de rendimento de grãos, principalmente da cultura da soja, quando a gente coloca sobre uma cobertura, aumentando aí de 12% a 16%, 18% a produtividade, quando a gente faz esse trabalho de rotação. Então, hoje está mais do que numerado, quantificado, para ver que no médio e longo prazo, nós temos benefícios importantíssimos para essas culturas com incremento de produtividade. Aqui eu coloco um pouquinho de alguns perfis. Se nós colocarmos aí os sistemas e oportunidades que nós temos no outono, inverno, primavera, e eu faço aí uma comparação de um perfil de produtor, vamos dizer, do melhor produtor para o pior produtor. O melhor seria o quê? Aquele produtor que é diversificado, tem uma grande diversificação, onde pode estar trabalhando com trigo, com cevada, com linhaça, com canola, todas essas culturas aí. Claro que cada um tem que observar um pouquinho melhor em cada realidade, na propriedade, e se ele fica tranquilo nessa produção. A gente sabe que tem produtores que não conseguem se adaptar a determinadas culturas. Nós temos aqueles produtores que é melhor fazer só uma cobertura, então trabalha com uma gramínea de verão nesse período final de verão, primavera, depois coloca uma cobertura de inverno, ou mesmo aproveita essa oportunidade de final de verão, início de primavera, início de outono, para a formação de uma pastagem, e aproveita essa pastagem depois com uma cultura de inverno também. Então, para aquele que é pecuarista, por isso que eu vejo que nós podemos estar atrelando a parte pecuária com a parte de lavoura tranquilamente. Nós temos aquele produtor altamente intensificado, que já está conseguindo fazer 3 safras durante o ano, ou pelo menos 5 safras durante 2 anos. Então, isso tem acontecido principalmente com essa diminuição do ciclo das culturas, e uma cultura que entra com um ciclo muito curto é o feijão. Hoje nós temos feijões aí já com 70, 80 dias de ciclo, então pode não proporcionar de repente uma alta produtividade, mas um ciclo curto que consegue encaixar dentro do sistema de produção. E o que nós precisamos evitar é o explorador, que é aquele produtor que só faz soja e deixa a soja nua. Soja nua.
Então isso vai fazendo com que o potencial de produção seja mais baixo. Olhando um pouquinho o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste hoje tem são algumas oportunidades. Sempre a cultura da soja como a principal, apesar de que hoje nós temos uma boa área no Centro-Oeste já de algodão. Então, para aqueles produtores que estão em regiões com alto potencial de produção de algodão, hoje estão conseguindo ter uma rentabilidade. Não tem hoje cultura de lavoura extensiva que tenha tanto resultado econômico ao final do que o algodão nesse momento, né, do ano passado para esse ano e talvez para o ano que vem também, já que o algodão trabalha com contratos plurianual. A gente não faz contrato de 1 ano, se faz contrato de 2 anos e no ano passado o pessoal chegou a fazer contratos de 3 anos com fechamento de preço. Então, é bem possível que para o ano que vem nós também continuamos com essa onda. No Centro-Oeste, que nós estamos falando, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, parte de Minas, Rondônia, né, nós temos essa característica de que tem um período seco, principalmente aí entre mês de abril, maio, até mês de setembro, agosto, setembro. Então, setembro começa a chover e por isso que a partir de setembro inicia a semeadura. Com as sojas precoces, hoje, essa semeadura de setembro, existe a possibilidade de colheita em final de dezembro, janeiro. Então, se a gente tem chuvas até o mês de abril, maio, tem a possibilidade de construir essa segunda cultura muito facilmente. E é nessa construção dessa segunda cultura com soja precoce que o algodão acabou se encaixando melhor nessas regiões, né? O algodão está muito mais concentrado no norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso. São regiões mais específicas e que dominam aí praticamente 90% do algodão do Centro-Oeste, né? Depois eu falo da questão Nordeste. Esses 90% hoje, nesses últimos anos, migraram principalmente para se colocar uma soja hiperprecoce, para ser colhida ainda de preferência nesse período, né, final de dezembro, janeiro, para que o algodão possa ser implementado até final de janeiro. Essa é a data final, 31 de janeiro, é a data final de semeadura do algodão, nesse algodão que é chamado de algodão safrinha, algodão adensado, né? Por que algodão adensado? Porque o algodão de primeira safra, aquele algodão de final de novembro, dezembro, cresce demais, tem um período de chuvas maiores, então pode-se trabalhar mais longe uma linha da outra. Com esse algodão mais do tarde, já então praticamente de janeiro, para fazer uma formação maior de fibras, existe então a redução do espaçamento. Então precisou haver uma mudança muito grande no maquinário nesses últimos anos para que acontecesse essa migração toda. E hoje o pessoal está se dando bem, né? O Mato Grosso não tem a mesma produtividade do que a Bahia tem em termos de qualidade e produtividade de algodão, mas muitos produtores aí produzindo 250, 300, 350 arrobas de algodão bruto, tendo aí receitas muito importantes. Então, o algodão é uma ferramenta que hoje, dentro do Mato Grosso, dentro desse Centro-Oeste todo, né, nós estamos falando de quase 1 milhão de hectares, né, contra esse Centro-Oeste que tem aí praticamente 20 milhões de hectares de soja. Então, nós estamos falando de 5% somente dessa área que está com algodão. Então, por isso que eu digo que a principal cultura ainda acaba sendo a soja. Então, para a soja, é importante esse sistema aí, para a gente não ficar na soja sobre soja. E o principal problema que tem acontecido nessa região são os nematóides, são fungos de solo, que não deixam de desenvolver. Então, nós precisamos criar alternativas para poder ter essa redução. Quem que entrou nessa história toda, nesses últimos anos todos? Foi o milho. Né? O milho no Centro-Oeste é o que está fazendo com que nós tenhamos uma segunda safra para chegar, somando todo o milho produzido no Brasil, mais de 90 milhões de toneladas e, quem sabe, se chover bem esse ano, próximo a 100 milhões de toneladas.
Lembrar que há 18 anos atrás o Brasil era importador de milho, né? E agora tem essa produção de milho altíssima de quase 100 milhões de toneladas. E o Brasil vai ter que exportar mais de 50 milhões de toneladas de milho. Ou seja, praticamente 50% ou mais de 50% da sua produção tem que ser exportada, porque nós não temos esse consumo todo. Então, olha a mudança que acabou acontecendo, e essa mudança acabou acontecendo justamente no Centro-Oeste. Então, nós temos aí em torno de 30%, aproximadamente 30% da área de soja, 30 e poucos por cento, isso vai dependendo de cada ano, esse ano é um pouquinho mais de 30%, dedicado a milho safrinha. Então, essa soja colhida em janeiro, fevereiro, então essa semeadura de milho, janeiro, principalmente fevereiro, favorece então a sua formação. E aí se consegue fazer uma sucessão de culturas. Não é bem uma rotação de culturas, porque se todo ano faz soja, milho, soja, milho, soja, milho, mas cá entre nós, a gente não pode ficar só no romantismo, a gente não pode ficar só em alguns padrões. É muito melhor nós fazermos soja e milho do que fazer só soja. Então, é melhor que isso acabe acontecendo, nós colocamos palha, nós conseguimos melhorar a formação desse solo, com certeza. Agora, no ideal, então vamos além. No ideal, a gente poder estar trabalhando também nesse verão, e principalmente na safrinha, com outros tipos de coberturas. Então, aí estão entrando muito, como eu falei antes, a braquiária, sorgo, um pouco menos já do que foi passado, muitas áreas com milheto, algumas áreas com crotalária, principalmente visando aquilo que eu comentei antes, nematóides. Então, são culturas que são importantes para melhorar a formação desses solos. E o Nordeste, né, pegando aí Bahia, Piauí, Maranhão, parte do Tocantins, parte do Pará também podemos estar colocando, lá a janela de chuvas é mais curta. Então, muitas regiões a chuva vem só final de outubro, novembro, e mês de abril está encerrando. Então, é muito difícil fazer safrinha. Então, a preferência lá é fazer uma safra só, muito bem feita. Então, aí dá para trabalhar com cultivares um pouquinho mais longevos para poder ter uma melhor condição de formação. Soja, a principal cultura. Como eu falei antes, algodão, né, uma safra só de algodão, ou uma safra só de milho, apesar de que o milho sozinho reduziu a área devido aos riscos que a região acabou tendo esses últimos anos. Essa região tem sofrido muito com falta de chuvas esses últimos 5, 6 anos. E esse ano, de novo, acontecendo um problema bem grave, muito desuniforme as chuvas. Então, o pessoal acaba favorecendo somente aquela principal cultura que consegue ter menos problemas de formação. Tá ok, pessoal? Então, isso era o sistema de produção que eu gostaria de discutir. Eu vejo a importância de nós olharmos em cada região o que nós podemos estar melhorando na formação de uma cultura, favorecendo o desenvolvimento de cada uma dessas culturas. Eu vejo uma ferramenta excelente, seja no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, quando a soja está iniciando a sua maturação, nós podemos estar distribuindo sementes e aí a folha da soja em cima dessa semente propicia aí a germinação. É óbvio que para que isso aconteça precisa ter, nesse período, umidade, precisa ter chuvas, porque se tem um período seco não fica muito bom. Precisa ter uma quantidade de sementes alta também para que isso aconteça. Tem produtores se dando muito bem com esse sistema e eu acredito que nós temos aí uma ferramenta muito boa para poder trabalhar. Então, voltando, né, e para finalizar essa parte, a importância de nós olharmos qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é formar palha, nosso objetivo é melhoria de solo, é biológico, é físico de solo, qual é o tempo que nós temos, qual a atividade principal, qual a atividade secundária, o que nós podemos estar tendo retorno econômico. Então, essas são as ferramentas que a gente tem para poder jogar, né? Esse aqui é um jogo de xadrez realmente para nós tirarmos o máximo de retorno possível. Tá ok, pessoal?
Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa segunda parte de hoje, né, que é sobre nutrição de plantas. É a nossa primeira parte sobre nutrição de plantas, que eu quero discutir com vocês mais sobre os macronutrientes, dando sequência, como eu falei antes, para aquela discussão que a gente começou no mês passado sobre os conceitos de correção do solo. Então, primeiro, os conceitos todos, né, para fazer essa correção, calcário, os óxidos, próprio gesso, as ferramentas todas que a gente tem para melhorar os níveis do solo. Então, eu passei para vocês no outro dia, então, os parâmetros que a gente precisa ter para dizer que o solo está equilibrado, né? A gente precisa buscar isso aí. E agora eu quero discutir com vocês os 6 macronutrientes, então, que nós vamos estar trabalhando, tá? Então, dentro dos nutrientes todos, né, nós temos os macros e os micronutrientes, nós temos os 6 macronutrientes, e no próximo mês nós vamos fazer a segunda parte sobre a nutrição de plantas, discutindo cada um dos micronutrientes presentes. Antes de falar de cada um desses nutrientes, a gente deve lembrar de alguns conceitos, né? Principalmente de um alemão, né, o Liebig, que lá em 1842 instituiu o que ele chama da lei do mínimo, né? O que ele falava sobre a lei de Liebig, né, a lei do mínimo? É que uma cultura pode produzir, tem um potencial X de produtividade de forma genética, mas se caso algum nutriente estiver abaixo da necessidade, a produtividade final vai ser limitada a esse nutriente que está limitando a produtividade. Então, isso é lógico para nós nesses dias de hoje também, porque se nós queremos aumentar a nossa produtividade, nós não podemos ter deficiência nutricional. Nós precisamos ter todos os nutrientes disponíveis para que a planta possa, então, estar formando esses nutrientes como um todo. Tá? Se nós temos aí uma condição de formação da planta, tanto de macro como micronutrientes, a partir do momento que micronutrientes em menor quantidade não estão disponíveis, nós estamos limitando também. Então é por isso que eu tenho sempre trabalhado com parâmetros. Então é isso que eu quero passar para vocês, quais são os parâmetros que a gente vem trabalhando para cada um dos nutrientes e estabelecer então a forma de trabalho para cada um deles, tá? Aqui tem um trabalho que a gente fez, que eu vou deixar esses resultados para a gente discutir um pouco mais lá na cultura da soja, mas é principalmente em relação ao estabelecimento de padrões, principalmente foliares, para nós identificarmos se essa planta está conseguindo absorver ou não. Então vamos lá. Qual que é a minha ordem de discussão aqui? Para mim é a ordem daqueles nutrientes que eu preciso ter disponíveis no solo equilibrados. E o principal nutriente que eu preciso estar equilibrado no solo é cálcio. Tá? O cálcio, ele é imóvel na planta, então, portanto, mesmo que a planta conseguisse absorver via folha, ele não conseguia se mover. Então, quando a planta absorve cálcio e coloca nessa folha, ele não consegue sair dessa folha velha para a folha nova. Existe essa imobilidade. Portanto, em todo o desenvolvimento da planta, a planta precisa estar absorvendo o cálcio. É importante a gente colocar aqui uma informação. Existem 2 nutrientes que não são absorvidos via folha, somente 2. Um é cálcio e o outro é o cobalto. Essa informação é importante, porque se eu vou fazer a aplicação desses 2 nutrientes via foliar, eu preciso saber que a folha não vai absorver eles. Mas como que a planta pode ter disponibilidade? Eu aplico, cai esse nutriente na folha, vem a chuva, lava, vai até as raízes e aí a raiz acaba então absorvendo. Então é assim que é o processo de absorção desses 2 nutrientes que não são absorvidos via foliar. Então, o que a gente tem buscado com relação a cálcio? O cálcio a gente tem buscado de 45% a 55% da CTC, então praticamente 50% da CTC, para nós termos equilíbrio. Se nós temos abaixo dessa quantidade, a planta fica fraca, porque qual é a principal função do cálcio? Formação da parede celular.
Ou seja, é o cálcio que vai dar o fortalecimento dessa planta. Por que a gente usa cimento para nossas construções? Porque é a base de cálcio que vai estruturar. Por que os nossos ossos precisam ter uma boa quantidade de cálcio? Para nós ficarmos eretos, para nós não ter problema de quebra dos ossos. Na planta tem a mesma configuração. Esse é o mesmo objetivo. Formação dessa parede celular e, consequentemente, equilíbrio. Pessoal, aqui vocês têm uma condição de... Esse aqui é um trabalho que a gente desenvolveu nos últimos anos, até em parceria até com a Cotrijal, com a AgroPrecision. Foi um trabalho de marcha de absorção dos nutrientes. Nós temos esses trabalhos desenvolvidos tanto na cultura da soja como na cultura do milho. Tá? Eu não vou ser muito específico com a soja aqui, eu vou passar mais rápido, depois lá quando a gente falar da soja lá na frente, eu vou ser mais detalhado. Mas só para explicar um pouquinho isso aqui, esse trabalho é a mesma metodologia que a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, tem trabalhado, onde eles pegam durante cada ciclo, cada estágio da cultura, eles verificam aonde encontram-se os nutrientes, se estão nas folhas, estão no caule, nos pecíolos, na flor e vagem, ou estão nos grãos. E no nosso caso, inclusive, a gente foi mais além, a gente foi ver a quantidade que estavam presentes nas raízes também. Tá? Então, isso é importante para a gente tentar identificar, quais são os estágios mais críticos que a planta tem com relação a cada um dos nutrientes. E com isso a gente desenvolveu vários trabalhos de marcha de absorção, de necessidade de aplicação. Hoje na cultura da soja nós temos aí a extração e exportação, nós temos aí os teores nas folhas desejados, né? Porque qual que é o teor de cada nutriente presente na folha ideal? Se a gente for olhar, só tem uma tabela que é do professor Malavolta de 1997, mais de 20 anos atrás. Então nós conseguimos construir uma nova tabela e principalmente nós contemplarmos que nós podemos pegar a planta em qualquer fase, qualquer estágio, para fazer essa medição tranquilamente. Então eu queria chegar aqui, qual que é o nosso critério de adubação ou de correção de cálcio, né? Quando nós temos cálcio abaixo de 1 miligrama por decímetro cúbico, abaixo de 1 centimol de carga por decímetro cúbico, ou quando nós temos magnésio acima de 18% da CTC, ou cálcio abaixo de 45% da CTC, eu vejo a necessidade da correção. Que tipo de corretivo? Calcário, calcítico, né? Se eu estou tendo deficiência de cálcio e muito magnésio, eu tenho que trabalhar com calcítico, como nós falamos o outro dia, ou eu trabalho com gesso. Então, o meu critério para a escolha de calcário ou gesso tem sido o seguinte: eu estratifico a análise de solo, como nós falamos outro dia, e essa camada de 10 a 20 centímetros, se eu tiver mais do que 10% de saturação de alumínio, tenho muito alumínio presente, eu preciso fazer chegar calcário lá embaixo. Quanto mais fino, melhor. Agora, se eu tenho menos do que 10% de alumínio, de saturação de alumínio nessa camada de 10 a 20 centímetros, eu posso estar trabalhando com gesso tranquilamente. Vocês têm aqui a fórmula para isso, né? A quantidade a ser aplicada, tanto de calcário como de gesso, para poder, então, incrementar as quantidades necessárias. Qual que é a quantidade necessária? Objetivando chegar a pelo menos 50% de cálcio na CTC. Essa é a correção, esse é o principal objetivo que nós temos, fazer a correção do solo para elevar esses níveis. Mas, se eu faço essa correção, eu tenho isso imediatamente disponível para a planta? Não. Eu preciso ter um período de reação no solo para que isso possa ser disponibilizado, possa diminuir os efeitos do alumínio, etc. Aí vem a questão de manutenção, que são ferramentas que a gente tem, que a gente pode estar utilizando junto com a adubação ou paliativos, que nós podemos estar minimizando os efeitos aí com ferramentas à base de cálcio para poder fazer com que a planta possa estar produzindo junto. Tá? Aqui vocês têm trabalhos também, eu vou deixar lá para a soja para a gente discutir, são tudo trabalhos com soja, resultados com a aplicação de cálcio no sulco, né, principalmente nesses solos que são degradados ou que têm baixa disponibilidade de cálcio.
Então, a importância de colocar cálcio junto no adubo quando nós temos essa deficiência. E, como paliativo final, se eu precisar fazer uma aplicação de cálcio via folha, quando eu não fiz correção, quando eu não coloquei na adubação, não fiz nada, eu posso ter algum resultado lá no fim, mas isso é um grande paliativo, tá ok? Segundo nutriente, magnésio. Magnésio. Então, dentro da correção, é o segundo nutriente que eu preciso ter em maior quantidade na CTC. Eu preciso buscar de 13% a 18% da CTC, por isso que eu falo em segundo lugar o magnésio. Diferente do cálcio, o magnésio já é móvel na planta. Então, quando a planta absorve o magnésio, está nas folhas velhas, se ela não consegue absorver, ela joga da folha velha para a folha nova. Essa mobilidade acontece. Se eu quiser aplicar via foliar magnésio, sem problema nenhum. Tá? Qual é a principal função do magnésio? O magnésio faz parte da molécula da clorofila. Ou seja, não existe formação de clorofila sem magnésio. E a clorofila, como todo mundo sabe, vai fazer a fotossíntese, que vai formar todos os fotoassimilados e todo o processo vai acontecer. Deficiência de magnésio, que tipo de sintoma é? Amarelecimento das folhas. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, porque aí, girando essa América do Sul aí toda, a gente tem visto algumas situações que é importante a gente pontuar. Por exemplo, pega Rio Grande do Sul. Vou começar com o Rio Grande do Sul aqui mais em casa. A nossa principal fonte de calcário aqui no Rio Grande do Sul é o calcário dolomítico, que tem uma boa quantidade de magnésio. Então, ano após ano, o produtor colocando esse calcário dolomítico, nós temos observado que nós temos muitas áreas que o percentual de magnésio CTC é acima de 20%, bem acima da necessidade, chegando a 25%. E muitas vezes, excesso de magnésio e o cálcio abaixo dos 45%. E eu não tenho dúvida que esse é um dos principais fatores de algumas áreas não produzirem tão bem. E aí o que acontece? Tem o pessoal querendo fazer a aplicação de magnésio nessas áreas. Olha o absurdo que é. Porque aí pega um trabalho lá de São Paulo, que foi feita a aplicação de magnésio na cultura da soja, do milho, seja de qual for, que fez com que a planta ficasse mais verde. Como se planta mais verde é diretamente ligada à produtividade, nem sempre. Então, começam a recomendar magnésio nas nossas lavouras do Rio Grande do Sul. Isso é um veneno nessas áreas. Então, é mais ou menos quem tem diabetes, né, está consumindo açúcar. É a mesma situação. Só que a gente precisa saber que a gente tem diabetes, a gente precisa saber que o nosso magnésio está alto. Então, por isso fazer a amostragem de solo. Por isso nós temos parâmetros para essa situação. Né? Então, cuidado, cuidado. Agora, o que eu tenho visto também? Quando a gente pega um mapa de fertilidade aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que em determinadas áreas nós temos manchas que o magnésio pode estar abaixo de 13%. Então, se o magnésio está abaixo de 13%, é possível que nós precisamos fazer uma reposição de magnésio nessas manchas, sim. Mas aonde que eu tenho visto maiores quantidades de deficiência de magnésio? Boa parte das áreas do Paraguai, oeste do Mato Grosso, Rondônia. Rondônia lá é fácil a gente encontrar áreas com 6%, 8% de magnésio só. Piauí, Maranhão. Então, existem regiões em que o magnésio é muito baixo. E aí, se o pessoal se preocupa só em cálcio nessas áreas, né? Teve um ano retrasado aí no Piauí, vendo um produtor com 65% de cálcio na CTC, não chegava a 10% de magnésio CTC e querendo colocar mais cálcio nessa área. Não, de novo, é a questão da doença. Uma doença é excesso de magnésio, outra doença pode ser a deficiência do magnésio. Então nós precisamos ter esses parâmetros que eu coloco aqui para vocês, que eu coloco aqui claramente, que é o nosso objetivo, que a gente tem buscado, equilibrar esse solo de uma forma mais eficiente. Então esse é o recado que eu queria dar com relação ao magnésio, né? Tem aí os parâmetros também, eu vou passar esses parâmetros. Aqui o critério de adubação que a gente faz com magnésio, quando que a gente vai trabalhar com magnésio? Quando no solo nós temos abaixo de 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, que é muito baixa a quantidade, então nós temos que aumentar. E quando o magnésio, então, está abaixo de 13% na CTC. Quando acontece isso,
A melhor forma é via correção do solo, com calcário dolomítico. Aqui está a fórmula para a gente calcular a quantidade necessária. Caso contrário, nós podemos criar paliativos, outras ferramentas, como é o caso do multifosfato magnesiano, é o caso do sulfato de magnésio. Aí sim a gente pode entrar nessas áreas para suprir melhor o magnésio. O terceiro nutriente aqui, de novo, indo na sequência da questão correção, né, é o potássio. Tá? O potássio também é móvel na planta, então se eu aplico na folha, ele é absorvido, ele é translocado tranquilamente da folha velha para a folha nova, sem problema nenhum. Primeira coisa do potássio, qual é o teor desejável no solo? De 3 a 5% da CTC. Aqui a pergunta sempre o pessoal faz, por que percentual, Gustavo? Por que não quantidade? Porque depende da quantidade de colóides que eu tenho no solo, portanto vai depender da CTC que eu vou ter no solo, que se eu tenho maior quantidade de colóides, eu tenho maior retenção. E muitas vezes eu tenho aí um trabalho de retenção a longo prazo. Se eu tenho um solo com baixa CTC, baixa quantidade de colóides, baixa matéria orgânica, eu tenho baixa retenção de potássio, eu tenho que aumentar depois a adubação. Então a gente pega algumas áreas que tem uma CTC alta e o pessoal só vai pela quantidade da análise, em miligramas por decímetro cúbico ou centimol de carga por decímetro cúbico, e esquece do percentual da CTC. E o percentual da CTC hoje é mais importante que a quantidade, ou seja, o equilíbrio entre as bases é mais importante do que a quantidade presente dessas bases. Então eu pego um solo fraco ou arenoso, ou pego um solo muito pesado, né, com uma CTC alta, eu preciso buscar esse equilíbrio. Né? É óbvio que solos mais arenosos a gente tem buscado mais próximo a 5%. Então, aumentar essa quantidade para estar mais disponível para a planta. E no caso dos solos mais pesados, mais próximo a 3%, até porque a quantidade que tem que ser aplicada é muito maior. Né? Principal função do potássio, pessoal. A gente tem escutado várias coisas no mercado e principalmente quando as pessoas não têm um conhecimento profundo sobre os nutrientes, acabam falando só sutileza, né? Mas o potássio, ele não é só para a bomba de potássio e sódio, né, que faz o equilíbrio osmótico na planta. O potássio está diretamente ligado a ser um cofator enzimático. O que é isso? Ele é uma chavezinha para que o processo possa acontecer na formação de proteínas. Então, ele é um cofator enzimático, cofator proteico. Praticamente toda a formação de proteínas passa por ele. Então, ele é um grande incentivador de ligação de cargas que estão livres, né? ou chamados também de radicais livres. Então, a ligação de radicais livres com o sintoma tem muito a ver. Então, pega a direita aqui. Qual é o sintoma de deficiência do potássio? O sintoma de deficiência do potássio é, ao redor da folha, na bordadura da folha, inicia o amarelecimento e quando está muito grave, esse amarelecimento pode vir a necrosar. Por que isso acontece? É porque se eu tenho um monte de cadeias, né, de carbonos pequenas, que a gente chama de radicais livres, estão livres e não tem quem ligue eles para formar aminoácidos, as proteínas, açúcares mesmo, o que eles fazem? Eles vão junto com a corrente do xilema, né, com o sistema vascular do xilema, e eles vão indo para as suas pontas, nas pontas das folhas. E aí quando chega na ponta das folhas, não tem mais para onde ir. E aí fica acumulado um monte de radicais livres. Então eu comparo isso, a brincadeira que eu faço é a gente comparar como curva de rio, né? Só sobra cisco, só sobra sujeira. Então esses radicais livres é, entre aspas, sujeira da planta, porque a planta não conseguiu aproveitar e foi para lá. E aí a planta faz uma verdadeira lixeira, é um lixão. E aí para a planta não se preocupar mais com esse lixão, o que ela vai fazendo? Ela vai matando as células, por isso que vai necrosando. Então ela vai fabricando água oxigenada, superóxidos e vai isolando, vai deixando esses radicais livres lá isolados. E por isso que vai acontecendo isso. Quando nós temos potássio adequado,
a gente consegue ligar esses radicais livres, a gente consegue que os processos aconteçam mais fielmente e aí não sobram tantos radicais livres para ir para essas finaleiras. Consequentemente, a planta tem uma boa formação, não gasta energia com água oxigenada, não gasta energia para necrosar essas bordaduras, consequentemente, nós temos resultado melhor. Tá? Aqui nós temos também, então, o potássio, né? A gente tem esses parâmetros todos, que como eu falei antes, eu vou passar. O meu objetivo é falar mais do nutriente, não falar específico de uma cultura. Lá, quando a gente falar das culturas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente quer, né, qual que é o nosso critério, né, de potássio? Nosso critério de potássio é chegar a 3 a 5%. Como que nós vamos chegar a 3 a 5% no solo? Com correção. Né? Hoje a nossa principal fonte é cloreto de potássio. Cloreto de potássio. Então aqui está a formulazinha para a gente elevar, aí, nessa formulazinha é para elevar a 4% de potássio na CTC. Esse é o objetivo. Tá? Tanto que tem um 4 no início. Se você quiser elevar para 4,5, é só tirar esse 4 e colocar 4,5. Se você quiser 5, põe 5 aqui no lugar. Então, assim que a gente vai trabalhando com a correção. Qual a manutenção de potássio? Adubação de potássio. Né? Também a nossa principal fonte é cloreto de potássio. Então, a forma de aplicação que a gente faz é o seguinte: a gente aplica potássio a lanço ou no sulco? Então, a minha preferência é de acordo com o percentual que eu tenho de potássio na CTC. Se eu tenho abaixo de 3% de potássio na CTC, eu preciso colocar pelo menos uma parte de potássio no sulco. Uma parte. Limitada sempre a 50 kg de K2O. Porque acima dessa quantidade eu posso salinizar demais, eu tenho má formação de raízes. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando há mais de 15 anos também, batendo em cima dessa tecla que é importante. Agora, se eu tenho acima de 3% de potássio CTC, eu já não tenho mais medo de colocar a lanço. Tá? É óbvio que quando a gente pensa em fazer aplicação a lanço, nós precisamos ter vários cuidados, não é simplesmente aplicar. Porque se eu faço uma aplicação de potássio a lanço, eu não tenho tanto problema de lixiviação. Nós estamos acompanhando áreas aí há muito tempo, né? Tem uma área, por exemplo, com mais de 40% de argila, que nos últimos 8 anos foi potássio a lanço, que o máximo que esse potássio chegou foi a 8 centímetros. Então, quanto mais pesado esse solo, a gente não precisa se preocupar com lixiviação. Áreas arenosas, sim. Áreas arenosas nós temos, sim, lixiviação, e aí tem que cuidar. Mas é aí que vem a questão de momento de aplicação. Por isso que o potássio eu tenho aplicado em solos arenosos, da data de semeadura para depois. Solos mais argilosos, não tenho problema nenhum de fazer essa aplicação antes, 15 dias antes, até a data de semeadura, ou logo depois da semeadura. Mas voltando para a questão do sulco, né? A salinidade. Então nós temos que achar alternativas para fazer essa aplicação para não ter esse problema. E o grande problema do alanço é justamente a questão da escorrimento superficial. Né? Nós temos um grande escorrimento superficial se a gente tiver muita chuva. Como que nós seguramos esse potássio? Com palha. Nós temos que botar palha, nós temos que botar cobertura. Então, se o meu solo é pelado e vem uma chuva muito forte pós aplicação desse potássio, pode me lavar tudo. Agora, se eu tenho uma boa palhada, tenho um bom filtro, né? Eu tenho uma peneira boa ali, já não passa, já fico mais tranquilo. Tá? E como paliativos, né, nós temos aí algumas ferramentas que a gente tem trabalhado, principalmente quando o solo tem menos de 3% de potássio em CTC, a gente tem feito aplicações foliares de potássio na fase de R4 para melhorar o enchimento de grão. Tá? Vamos explicar esse negócio de enchimento de grão, porque o pessoal fala, melhora o enchimento de grão. Como melhora o enchimento de grão? Como que é isso? Que é o seguinte, o que eu expliquei antes? Que o potássio é um cofator enzimático, principalmente na formação de proteínas. E a soja tem 45%, chega a 40% de proteína, 38% a 42% de proteína. Então, a grande quantidade de proteína. Então, se não tiver potássio para esse enchimento de grão, não existe formação de proteínas. Não existindo formação de proteínas, o peso é menor. Essa é a função do potássio, pessoal. Esquece a questão de bomba de sódio e potássio, que a quantidade para isso é mínima de potássio, então não precisa se preocupar com nada. Muitas vezes a quantidade que está no solo já é suficiente para isso. Agora, para a formação de proteínas, formação da planta, isso tudo que eu falei,
aí que é o objetivo do potássio como um todo, tá ok? E aí nós podemos fazer essas aplicações foliares complementares também. Vamos para o nosso quarto nutriente, né? Que é a cultura do que é o nutriente do fósforo, tá? Por que eu coloco o fósforo pós os outros três? Porque os outros três precisam estar equilibrados no solo. Já o fósforo, nós temos outra dinâmica. Eu vejo que nós precisamos ter uma determinada quantidade ideal no solo, que a gente tem buscado, mas, mesmo buscando essa quantidade ideal, nós precisamos favorecer a maior disponibilização de fósforo. Que esse é uma das linhas de trabalho que a gente tem trabalhado hoje, que a gente tem feito hoje, que é o aumento da disponibilidade de fósforo pelos micro-organismos. Bom, qual a mobilidade do fósforo na planta? Quando a gente fala no floema, ele é móvel. Então, se eu aplicar fósforo via folha, ele vai translocar tranquilamente. Qual é o teor desejável que a gente tem? Solos argilosos, né? Eu considero solos argilosos acima de 25% de argila. Eu quero ter acima de 12 miligramas por decímetro cúbico em meliche. Em solos arenosos, acima de 18 miligramas de fósforo em meliche. Em resina, eu coloquei uma régua alta aqui. Por que eu coloquei uma régua alta? Porque, infelizmente, nós não temos uma metodologia e não temos uma origem de resina padrão para todos os laboratórios. Então, eu tenho feito essa régua. Eu só digo que o meu solo está ótimo com relação a fósforo em resina quando está acima de 40 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então, esse tem sido o meu objetivo com relação para dizer que o meu fósforo está adequado. Mas como eu ia falar para vocês antes, eu posso ter 40 em resina, posso ter 18 em meliche, mas de repente a quantidade total de fósforo no solo pode ser de 200, 400, 500, 600 miligramas. Essa quantidade total, claro que meliche e resina, eles vão mostrar aquilo que está mais prontamente disponível, né? Aquilo que está livre na solução do solo, aquilo que está na forma lábio, que a planta pode ter absorção rápida. Mas aquilo que está fixado, aquele fósforo que está fixado, que é uma grande quantidade, não mostra aí. Como que nós conseguimos tirar esse fósforo fixado para a solução do solo? Com a utilização de micro-organismos que produzem algumas enzimas que liberam esse fósforo, como é o caso da fosfatase ácida. Tá? Então, a gente tem feito até agora, nesses últimos meses, análise de fosfatase ácida. Nós temos monitorado nossas áreas, nossos talhões, nossas quadras, melhor falando, e mesma metodologia da Exalc. A ideia nossa é criar uma outra metodologia para a gente identificar a necessidade de fósforo. Eu não vejo que a quantidade química simplesmente é favorável. Por que eu falo isso? Porque eu tenho visto algumas áreas, né, por exemplo, no Mato Grosso, Lucas Rio Verde, um produtor lá que tem 4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo em meliche. E os últimos anos ele não baixou de 80 sacos de soja por hectare e fazendo safrinha não baixou de 150, 170 sacos de milho safrinha nessas áreas. Como que tão baixa a quantidade de fósforo está me produzindo tanto? É porque ele tem trabalhado muito a questão de cobertura. Aquilo que nós falamos antes do sistema de produção, por isso que é tão importante o sistema de produção, as culturas de cobertura e tudo mais, que elas favorecem a formação desses micro-organismos e esses micro-organismos vão formar, então, essas substâncias que são importantes. Então, aqui fica a dica, esse é o meu objetivo, num curto prazo de tempo, a gente poder estar identificando esses solos, não só pela parte química, mas essas enzimas sendo produzidas no solo por esses micro-organismos, disponibilizando maior quantidade de fósforo. Tá ok? Qual a principal função do fósforo na planta? Formação de energia, formação de ATP, adenosina trifosfato. É adenosina trifosfato, é ATP que vai gerar energia para a planta respirar, fazer fotossíntese, fazer todos os seus processos normais. Sem ATP, sem energia, a planta murcha, não cresce, por isso que o sintoma principal de deficiência de fósforo é justamente uma planta mais raquítica, uma folha menor, a planta não se forma direito. Nós temos grandes problemas com relação a fósforo, né? Principalmente em solos ácidos. Em solos ácidos, o fósforo está ligado
ao alumínio, né, que é carga positiva, o fósforo tem carga negativa. Então, por isso que o nosso objetivo é elevar o pH do solo próximo a 6,5, 7, para ter o máximo de disponibilidade, aquilo que nós falamos o outro dia na correção do solo. E se eu aumento demais esse pH, quando eu passo de 7, normalmente a gente aumenta esse pH através do uso de fontes de cálcio, eu aumento tanto a quantidade de cálcio nesse solo que esse cálcio acaba se ligando com o fósforo e fica insolúvel, fica fixado também. Tá? Isso que tem acontecido, pessoal. Aqui que eu quero chamar a atenção. Para aquele produtor que não está nem aí em fazer calcário a lanço em superfície e fazer fósforo em superfície, ainda mais em solo pesado. Coloca o calcário em superfície, que não desce. Nós temos camadas de 5 centímetros aí com pH acima de 7, 7,5. E eu venho e coloco o fósforo em superfície, o que está acontecendo? Eu estou colocando esse fósforo ligado com esse cálcio que está ali. E aí ele vai ficar disponível o cálcio, vai ficar indisponibilizado esse fósforo também. Quem que pode ser a grande ruptura para isso? Quem que é a grande ferramenta para que isso não aconteça e a gente possa estar todo o processo sendo melhorado? De novo, cobertura verde. O que acontece quando a gente tem uma cobertura verde? A gente tem uma grande produção de ácidos orgânicos. Não só durante a fase vegetativa dessa cultura de cobertura, mas também depois na decomposição dessa palhada. Então, depois dessa decomposição, tem uma produção enorme de ácidos orgânicos, que esses ácidos orgânicos podem criar uma pequena acidificação, e aí o fósforo se liga com esses ácidos orgânicos, é levado um pouquinho mais para baixo, leva, de repente, cálcio um pouquinho para baixo. Então, olha como é importante a gente não ficar na questão solo nu. Olha a importância como a cobertura também, a cobertura tem é uma ferramenta importantíssima para esse processo. Não existe criação de nutriente, mas existe dinâmica do nutriente, a mudança dessa dinâmica como um todo. E na esquerda aqui, na direita aqui, a gente vê o aumento da disponibilidade do fósforo com a adição dos ácidos orgânicos. Então, o que esses ácidos orgânicos fazem? Né? Existe a superfície dos colóides, que esses ácidos orgânicos acabam se ligando a esses colóides. Os ácidos orgânicos têm uma grande carga negativa também, uma grande quantidade de carga negativa, e acaba liberando o fósforo, e aí esse fósforo pode ficar mais livre no solo. Pessoal, esse aqui é o conceito principal sobre o uso de fertilizantes organominerais. Por que fertilizantes organominerais têm mais aproveitamento de fósforo do que o mineral normal? Porque, principalmente quando esse nutriente está protegido com substâncias orgânicas, essa substância orgânica vai primeiro para o solo, ocupa esse espaço que o fósforo ia ser fixado, e depois o fósforo é liberado. E aí o fósforo sendo liberado depois, quando já está ocupado esses nichos, esse fósforo então é melhor absorvido por parte da planta e o aproveitamento é maior. Se no mineral o aproveitamento é em torno de 20%, 30%, num organomineral pode chegar a 60%, 70% desse fósforo em termos de aproveitamento. Então, por isso que, no caso do organomineral, a gente pode colocar uma quantidade de fósforo menor no solo, na adubação, em relação ao mineral convencional. Mas quanto menos? Aí nós temos dois parâmetros. Nunca posso colocar a quantidade de fósforo abaixo da quantidade de fósforo que vai ser exportada com os grãos, porque senão eu vou empobrecer esse solo. Então, a quantidade mínima, né? Soja aí, 30, 40 quilos de P2A5 já está dando o suficiente. E claro que eu tenho que ver esse aproveitamento, que não é aproveitamento 100% desse fósforo, é 60, 70. Né? Então, com isso, eu consigo equilibrar um pouquinho melhor. Esse aqui é um gráfico muito interessante, um trabalho que foi publicado alguns anos atrás, mostrando a importância do teor de fósforo na camada de 10 a 20 centímetros. O pessoal pensa que só precisa ter de 0 a 10 fósforo. Não, precisa ter de 10 a 20, porque aonde existe fósforo, existe formação de raízes. Então, quanto maior a quantidade de fósforo de 10 a 20, mais tranquilo eu posso fazer a aplicação de fósforo a lanço, porque a planta vai buscar fósforo lá embaixo.
Se eu tiver baixa quantidade de fósforo de 10 a 20, esquece fazer essa aplicação a lanço, porque daí eu vou jogar esse fósforo em superfície. Se eu tiver no período seco, essa planta não vai ter absorção. Aí eu preciso ficar torcendo, rezando para que a chuva venha, para que a raiz que está superficial nunca tenha problema de falta de água. Aqui também estão os gráficos, né, que eu vou passar. Vou direto para a questão da forma de adubação. Então, o que a gente tem feito? Correção de fósforo, né? Aproximadamente 30 kg de P2O5 para cada ponto de fósforo que eu quero aumentar. Isso aí é a nossa correção, aproximadamente, que a gente tem feito. Eu tenho cuidado dessa questão da aplicação a lanço, né? A gente tem procurado não fazer fósforo a lanço, ou utilizar pelo menos um critério para isso. Qual que é o critério que a gente tem utilizado? Se eu tenho abaixo de 25% de argila nesse solo e eu tenho fósforo alto, sem problema de jogar fósforo a lanço. Agora, se eu tenho acima de 25% de argila, é muita argila, muito aprisionamento de fósforo, eu prefiro colocar no sulco. Aí o pessoal pode perguntar, tá, mas Gustavo, nós estamos aumentando a produtividade, nós estamos tendo que aumentar a quantidade de adubação. Se eu aumentar a adubação, eu tenho maior correria de maquinário, eu tenho que reabastecer mais vezes, meu operacional, número de hectares por dia diminui. O que eu faço? Então, o que nós temos feito nos últimos anos? Se eu tenho um solo mais pesado, e principalmente eu tenho um fósforo mais baixo, eu não tenho colocado toda a quantidade de fósforo lá na cultura da soja. Eu tenho pego a quantidade total de fósforo e dividido em 3 partes. Uma parte desse fósforo eu vou colocar agora na cultura de cobertura, de preferência plantado junto com a semente, né, semeado, né, colocado no sulco. Então, se eu estou trabalhando com cultura de inverno a 17 centímetros, por exemplo, 1/3 desse fósforo eu vou jogar a lanço um pouquinho antes da semeadura e 1/3 desse fósforo eu vou estar colocando no sulco, junto com a soja, com o milho. Com isso, eu crio 3 tipos de gradientes de colocação de fósforo. Se eu coloco na cobertura 17 centímetros a 5 centímetros de profundidade, é 1. Quando eu coloco 1/3 a lanço, eu estou colocando em toda a área, mas superficial. E quando estou plantando soja, milho, eu estou trabalhando com 45, 50, 55 centímetros, mas eu posso colocar 7, 10, 15 centímetros de profundidade. Então, assim, eu crio um gradiente mais adequado de fósforo. 1/3 de fósforo que vai ser aplicado não me modifica meu operacional, porque a mesma velocidade que eu tenho que reabastecer de semente, eu reabasteço daí de adubo. Então, eu não me prejudico com isso e fica tranquilo essa minha aplicação. Tá ok? Então, fósforo para mim é quantidade, origem, principalmente essa parte orgânica, e a parte biológica desse solo. Tá? Então, aqui tem alguns trabalhos com soja também, que eu vou deixar para a gente discutir lá na soja, que fica melhor. Quinto nutriente, enxofre. Enxofre, tá? Enxofre a gente tem trabalhado muito esses últimos anos aí. Sou sincero em dizer que nesses últimos anos eu nem tenho feito tanto trabalho com enxofre, porque isso já está muito batido, né? Talvez eu volte um pouco mais para frente e voltar a repensar sobre enxofre, se tem que colocar mais ou menos, mas principalmente mais, se for necessidade, porque a gente já estabeleceu um parâmetro muito adequado. Então, lembrar, a mobilidade do enxofre no floema, ele é móvel, portanto é absorvido e translocado. A gente tem buscado um teor desejável no solo acima de 15 miligramas por decímetro cúbico, tá? Então a gente tem visto muitas áreas com 5, 8, 10, isso é muito baixo, tá? A gente tem visto que a gente só tem tido testes produtivos mais altos quando está acima de 15 miligramas. Lembrar que o enxofre ele é a carga negativa, a forma de absorção é SO4-2, essa é a forma. Então não existe a absorção do enxofre elementar. Então depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse assunto. Quais são as funções do enxofre, né? Resumindo a história. O enxofre faz parte principalmente de moléculas como aminoácidos, né? Existem os aminoácidos enxofrados que formam aquelas proteínas enxofradas.
Como a proteína é a vida, né, é ela que é expressada, né, pelos genes e que essas proteínas aqui vão ter uma ação na planta, se por acaso a planta tem o gene, precisa fabricar determinada proteína e não tem o enxofre, a planta fica debilitada. Inclusive para a formação de clorofila. Por isso a foto aqui, que um dos sintomas de deficiência de enxofre é justamente o amarelecimento e a diminuição do tamanho da folha também, devido a esse fator. Tá? Eu queria comentar muito com vocês sobre a forma de adubação, né, a forma de correção. Vocês têm duas formulazinhas aqui para a gente fazer a correção. A gente sempre buscando pelo menos 15 miligramas por decímetro cúbico de enxofre no solo, né? Então 15 menos a quantidade que está presente é a quantidade que a gente tem que colocar, vezes a profundidade que a gente quer fazer a correção. Então qual que é o perfil que eu quero fazer de solo? 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, né? Lembrando que eu tenho buscado de 20 a 40 centímetros pelo menos. Então, de acordo com a profundidade, o número de centímetros eu coloco nessa formulazinha, vezes 2, me dá a quantidade de gesso a ser aplicado. O enxofre elementar tem a mesma situação, só muda o parâmetro, que é 0,4, que é mais concentrado. Mas lembrando que o enxofre elementar ele tem um período maior que vai disponibilizar, né? Ele não está prontamente disponível, precisa passar por um processo no solo que eu já vou comentar um pouquinho com vocês. Para manutenção do enxofre, né, no caso da soja, tem feito aí 10 quilos de enxofre para cada tonelada de grão, quando está abaixo de 15 miligramas, mas quando está corrigido, faz uma manutenção de 5 quilos de enxofre para cada tonelada de grão a ser produzido para fazer essa manutenção toda. Eu queria fazer um capítulo sobre o enxofre elementar, porque eu vejo que é importante nós comentarmos sobre isso, né? Hoje está sendo muito utilizado o enxofre elementar. O enxofre elementar tem carga zero, né? Ele não tem carga, não é absorvido pela planta, ele precisa passar por um processo de oxidação. Então, o oxigênio precisa se ligar a esse enxofre para se transformar em SO4-2, que vai ser absorvido pela planta. Quem faz esse processo? É um processo microbiológico no solo, não é processo químico, é microbiológico. Existem bactérias, fungos que fabricam algumas enzimas, como por exemplo a arilsulfatase, que tem a capacidade então de fazer essa oxidação. Para que isso aconteça, vai depender muito da temperatura do solo. Se a temperatura for muito baixa, não existe processo. Então a temperatura ideal é mais alta, de 30 a 40 graus. Precisa ter umidade, precisa ter aeração, precisa ter boa disponibilidade de nutrientes. O pH ideal é um pH alto, né? E vai depender também da partícula, né, que você está trabalhando desse enxofre elementar. Quanto maior essa partícula, mais tempo vai levar para que aconteça essa oxidação. Quanto mais fina, mais rápido vai ter. Então, qual que tem sido o nosso posicionamento com o uso do enxofre elementar? Eu estou colhendo a cultura de verão agora, eu estou fazendo a distribuição desse enxofre elementar para que eu pegue ainda essa umidade, essa temperatura mais alta do final de verão, início do outono, para que esses micro-organismos possam agir sobre esse enxofre elementar. Vai vir o período frio, que vai ter baixa oxidação, e depois na primavera terminar esse processo de oxidação para quando nós colocarmos a soja, estar disponível esse enxofre. É isso que eu tenho preferido fazer. Ah, mas Gustavo, eu não consegui fazer isso logo depois da colheita. Posso fazer isso antes da semeadura? Pode. É melhor fazer essa aplicação do que não fazer. Tá? Então, por isso que eu sempre coloco como ideal e aquilo que é possível. Cada um tem que ver a parte personal do que é possível. Tá ok? Pessoal, vamos para o último nutriente então, macronutriente, né? E apesar de ter deixado por último, é o nutriente que a planta mais tem necessidade, que é o nitrogênio. Tá? Nitrogênio. Nitrogênio na planta ele é móvel, absorvido via folha, transloca facilmente, sem problema nenhum. Nós não temos um índice ideal no solo. Por que nós não temos um índice ideal no solo? Porque isso pode flutuar muito de acordo com as condições de chuvas. Então chove muito, lixivia, tem um período um pouquinho mais seco, mas tem umidade, aumenta. Então é muito difícil nós fazer uma análise para saber a quantidade de nitrogênio no solo. É impossível nós termos isso.
a menos que a gente monitore diariamente isso. Tá? O nitrogênio tem uma característica que pode ser absorvido pela planta tanto na forma de amônio como na forma de nitrato. Amônio NH4+, carga positiva, e o nitrato NO3- carga negativa. Só que a assimilação só acontece via NH4, através de amônio. Portanto, quando a planta absorve nitrato, precisa ser transformado para amônio, como eu vou já explicar daqui a pouco. Funções do nitrogênio, 1000. Né? Na verdade, não existe composto, praticamente não existe composto na planta sem nitrogênio. Né? Bases nitrogenadas, aminoácidos, proteínas, ácido nucleico, etc, etc, etc. Tudo praticamente tem nitrogênio presente. Então, faltou nitrogênio, a planta não cresce. Então, esse é o objetivo, né? O sintoma de deficiência é justamente a planta amarelada, que não forma nem clorofila, pequena, não se desenvolve e fica por aí. Com relação ao nitrogênio, acho que cabe aqui nós analisarmos um pouquinho o ciclo do nitrogênio que nós temos no solo, no ar, etc. Né? Vamos lembrar que no ar nós temos aí praticamente 85% do nosso ar é nitrogênio, não é oxigênio, é nitrogênio. Então, a maior quantidade do nosso ar é muito grande de N2. Só que N2 não é absorvido pela planta. Então, o que nós temos que fazer? Ou utilizar processos industriais para tirar esse nitrogênio do ar e formar um adubo nitrogenado, como é o caso da ureia, né? A ureia tem esse processo todo, ou a gente utilizar da fixação biológica de nitrogênio através, principalmente, de bactérias. Né? No caso da soja, o Bradysóbio é um desses, o Azospirillum é outro, só que não tem simbiose, é de vida livre. E nós temos uma centena de espécies aí que conseguem retirar esse nitrogênio do ar e colocar principalmente na solução do solo. A maioria, na verdade, coloca na solução do solo. O Bradysóbio na soja retira esse nitrogênio e dá direto amônio para a raiz. É um acesso direto devido à infecção que acaba acontecendo. Mas tem muitos outros que não têm esse processo. Quais outras fontes que nós temos de nitrogênio? Nós temos o nitrogênio orgânico, a decomposição de plantas, decomposição de animais, esterco de animais. Isso tudo se transforma no nitrogênio orgânico, né? Ou seja, esse nitrogênio ligado a carbono. A planta absorve nitrogênio ligado a carbono? Não. Para que a planta possa absorver, precisa acontecer o que está aqui, a reação do solo, né, desse nitrogênio orgânico. Acontece então a mineralização, que é a transformação desse nitrogênio em amônio em nitrato. Então, o nitrato, que é carga negativa, tem uma facilidade maior de lixiviação, o amônio menos, só que o amônio tem uma característica que pode transformar em N2 mais rápido, pode se volatilizar mais rapidamente. Né? Então aqui, quais são os processos que acabam acontecendo? O nitrogênio orgânico, quando acontece a amonificação, então isso acontece com a formação do amônio, né? Isso muitas vezes com temperatura alta, umidade presente no solo, e desse amônio acontece depois a nitrificação, que é do amônio se transformar em nitrato, né? Que é justamente a oxidação desse nitrogênio, então isso acontece em solos aerados, né, que acaba acontecendo essa oxidação. Para resumir essa situação, é importante a gente avaliar isso, que a nitrificação acontece pela temperatura alta e umidade. Então, tem trabalhos que mostram que, quando a gente joga uma fonte de amônio no solo, né, por exemplo, a gente joga uma ureia, que rapidamente se transforma em amônio. Esse amônio que está disponível no solo, se o solo tiver temperatura acima de 20 graus, e se tiver umidade presente no solo, em 72 horas, em 3 dias, todo o amônio se transforma em nitrato. Então, a nível de Brasil como um todo, que o nosso clima é tropical ou subtropical, na região mais sul, nós temos sempre no verão temperaturas altas e umidade pelas chuvas. Então, a maior quantidade de nitrogênio que as plantas absorvem é na forma de nitrato. Tá? Então, depois lá no nosso próximo encontro que eu vou falar de molibdênio, eu vou dar a importância do molibdênio para esse processo, que é justamente auxiliar a transformação desse nitrato que a planta absorve para chegar à
amônio, que é a forma assimilável que a planta tem. Mas aqui nós vamos ficar nessa situação porque as pessoas sempre nos perguntam, tá, vale a pena nós aplicarmos uma ureia líquida como os americanos utilizam no milho, como os argentinos utilizam lá na Argentina, ureia líquida, né, UAN? A gente pode estar utilizando nossas condições? Não, infelizmente não, porque a nossa temperatura alta e a umidade, boa parte vai volatilizar e a outra parte que se transforma em nitrato, então vai se perder ali. Então, o melhor é a gente ainda estar utilizando a forma sólida, né? Nós temos nitrato de amônio, nós temos ureia, nós temos sulfato de amônio, né? Que são as ferramentas que a gente tem no mercado à base de nitrogênio. A ureia é a principal de todas, é óbvio, porque tem maior concentração. Nós precisamos ter um bom aproveitamento deles, enfim. Outra coisa que acontece com o nitrato, né, principalmente em solos compactados, então aqui eu quero chamar a atenção por que é tão importante a gente descompactar o solo. O que pode acontecer é o que a gente chama de desnitrificação. Ou seja, as bactérias que precisam de oxigênio no ambiente que está compactado com pouco oxigênio, retiram esse oxigênio no nitrato, liberam N2, o N2 vai para o ar e então acontece essa volatilização. E o nitrato também pode ser lixiviado, já que é carga negativa, nosso solo tem poucas cargas positivas, ele pode ir para rios, lençol freático, etc., pode ser perdido com o tempo, né? Isso aqui é a dinâmica do nitrogênio na soja, isso aqui eu vou deixar para discutir lá na soja também, mais específico, né, o que a gente tem feito em manejo. Eu vou ir direto na questão, como a gente não faz correção de nitrogênio, né? A gente vai discutir em cada uma das culturas como a gente posiciona a aplicação de nitrogênio. Aqui está um pouco da cultura da soja, né? A gente tem utilizado muito a questão do brad-rizóbio, tem utilizado muito a questão do nitrogênio na base da soja quando a gente planta pós-gramíneas. A gente tem que cuidar muito o nitrogênio na fase vegetativa para não colocar, para não perder produtividade. E a gente pode, em anos com muita produtividade, fazer a aplicação de nitrogênio na fase reprodutiva também, tá? Mas eu vou discutir isso lá na soja, que tem alguns resultados em cima disso, tá? Eu queria ficar mais em função da discussão de cada um dos nutrientes, a importância dos nutrientes, né? O nitrogênio é um dos mais importantes que a gente tem aí, tá? Então, pessoal, eu vou deixar agora aberto para vocês fazerem perguntas, pode ser no nosso chatzinho aqui, tá? Eu vejo que já tem aí algum questionamento, já vou fazer. Acho que nós podemos fazer, João, podemos colocar a tela toda aqui para nós. Primeira pergunta, né? Lá da Interagro. No caso de solos arenosos, a recomendação também é de 30 kg de P2O5 para cada ponto que queira elevar de fósforo? Sim, eu tenho utilizado essa mesma quantidade, tá? Essa mesma quantidade, claro que nós precisamos de uma quantidade muito maior, né? Justamente porque nós precisamos ter uma maior disponibilidade, tá? Então eu tenho trabalhado essa mesma condição até para elevar mais rápido esses níveis. No caso de solos mais argilosos, talvez a gente precisasse até trabalhar um pouquinho mais, porque a tendência é a gente ter maior fixação desse fósforo. Então, se a gente tem uma fixação muito grande, a gente precisa trabalhar uma quantidade um pouquinho maior. Mas, de novo, deixa eu voltar para o que eu comentei antes. Hoje estou menos preocupado em correção de fósforo do que eu tinha antigamente. Hoje eu prefiro muito mais trabalhar com essa parte de formação do solo, né, coberturas, fazer então a reciclagem, cuidar um pouquinho dessa parte biológica, que exista a formação então dessa enzima, né, da enzima fosfatase ácida, tem fosfatase básica também, tem outras enzimas que fazem parte desse processo, para a gente melhorar a disponibilização desse fósforo que está presente no solo. Eu acho isso mais importante, a gente investir nessas ferramentas hoje, do que estar pensando em correção do solo. Ah, mas Floz, eu quero aumentar os níveis de fósforo no solo. Como que tu faria? Bom, eu faria o seguinte, aquele cálculo que eu coloquei ali, né, dos 30 quilos por ponto, vamos dizer que eu precisaria colocar 5 miligramas a mais. 5 vezes 30,
150. Esses 150 quilos de P2O5 eu vou colocar em 5 anos. Eu vou aumentar 30 quilos de P2O5 a mais na quantidade de fósforo da manutenção de cada cultura por ano, para chegar no final dos 5 anos ter colocado essa quantidade toda. Eu não sou de ficar fazendo essa correção, essa grande quantidade de correção de uma vez só. Ainda mais se o meu solo for pesado, ainda mais se o meu solo for muito argiloso, porque aí eu tenho maior aprisionamento. Então, daí eu tenho que investir mais nessas culturas de cobertura. Tá ok, pessoal? Pessoal, eu sei que o pessoal depois vai fazendo perguntas, mandam direto no meu WhatsApp, o pessoal fica um pouco acanhado aqui no chat. Então, fiquem bem à vontade, depois eu vou estar respondendo para vocês. Finalizamos, então, hoje mais uma parte importante, né? Discutimos o sistema de produção, que era para a gente ter discutido semana passada, acabamos discutindo hoje. Já discutimos os macronutrientes também, fantástico aí para a gente poder olhar um pouquinho, de novo, são conceitos básicos para depois, lá quando discutir cada uma das culturas, a gente posicionar mais adequadamente. E agora o nosso próximo curso online será no mês de março, de acordo com a nossa agenda, e aí o nosso objetivo vai ser falar sobre os micronutrientes, tá ok? Pessoal, desejo a todos aí um ótimo ano, ótimo mês, ótima semana e se encontramos no nosso próximo curso.